Seu filho cai muito o tempo todo? Ou ele esbarra nas coisas toda hora? Ou ainda você tem a impressão de que todo o momento ele está com algum machucado? Muita gente acha que isso é desatenção, mas muitas vezes o problema está no corpo dessa criança. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sinais que explicam por que essa criança cai a todo o tempo. Para a criança andar, correr, pular, explorar o corpo dela por aí, seja onde for, fazendo o que ela quiser aí em movimentos, ela precisa de algumas coisas importantes, como tônus, como equilíbrio, como percepção do movimento, como coordenação de si mesma, percepção corporal do seu corpo no espaço. O que seria tudo isso? Rapidamente, o tônus é a capacidade de resistir à força da gravidade. Então, sobre nós há uma força da gravidade, então eu estou aqui resistindo e mantendo a minha postura sentada. Assim a gente faz quando nós estamos sentados, quando nós estamos em pé, quando nós estamos em movimento. A gente precisa ter um bom tônus para conseguir fazer isso. E a criança que não tem um bom tônus, o fato de levantar o pé para andar é muito difícil para ela. Muitas vezes ela não consegue levantar esse pé, ela arrasta esse pé pelo chão e aí ela cai. Ou então ela não tem um bom equilíbrio e aí ela mesma cai batendo no próprio corpo e cai. Ou ainda ela não tem uma boa organização de si mesmo no espaço, não tem uma boa percepção do seu corpo no espaço. Então por isso que às vezes ela vai passar por algum lugar que tem coisas, ela vai batendo em tudo que tem ali, derruba tudo. Ou, se não é alguma coisa que vai cair, ela vai ficar machucada, roxa, porque vai bater com força. Então, ela não percebeu o próprio corpo, muito menos no espaço. Então, é isso aí que quer dizer essas questões. E quando alguma dessas questões ainda não está bem desenvolvida, aparece, então, a criança que cai muito e a gente achando que é desatenção. Então, eu quero deixar aqui para vocês 3 sinais para vocês prestarem atenção aí, se a sua criança se encaixa em algum desses 3 sinais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor com crianças na primeira infância e acompanho famílias e as suas crianças. E aqui no canal eu falo sobre o desenvolvimento motor e o quanto ele impacta no desenvolvimento comportamental, social e no desenvolvimento como um todo na primeira infância da criança. Se esse assunto te interessa, então já se inscreve no meu canal para você ver esse e outros vídeos. Bora lá para quais são esses 3 sinais. Antes de eu te ensinar atividades que você pode fazer aí, o que você pode fazer para ajudar a sua criança, a primeira coisa muito importante que você precisa muitas vezes as famílias que têm criança que cai com muita facilidade, eles ficam muito preocupados com a questão de que está sempre machucado, né? Então isso é um incômodo muito grande para as famílias e acabam não deixando essa criança brincar e explorar. Na verdade, isso só piora a questão. Na verdade, nós vamos precisar expor essa criança. Nós precisamos trazer muitos estímulos motores para ela e ela precisa explorar bastante para que então isso melhore. E é claro que os machucados vão continuar por um certo tempo até que esse corpo vai aprender a ter um controle melhor de si mesmo. Então é muito importante você entender que deixar a criança quietinha, a criança que cai muito quietinha, piora o estado dela, né? Então nós temos que tirar ela da inércia, levar ela para se movimentar, porque conforme ela vai se movimentando, ela vai melhorando sim esse controle de si, melhorando esse tônus, esse equilíbrio, essa percepção corporal. Sinal 1, já falamos sobre ele. Essa criança parece desajeitada? É uma criança que esbarra nas coisas ou derruba as coisas sem perceber? Então, por exemplo, ela vai comer. E aí ela mais derruba a comida no chão do que coloca na boca dela. Ela vai passar por um espaço e ela não dá conta de passar ali sem derrubar alguma coisa. E aí você acha que ela é desajeitada, que ela fez aquilo de propósito, que ela não estava atenta. E isso acontece com muita frequência. Tá? É uma criança que é desajeitada com muita frequência, porque tem alguns períodos da infância em que a criança vai ser desajeitada mesmo e está dentro do desenvolvimento dela, faz parte. Mas, a partir dali, uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, ela, daí para frente, precisa ter uma melhor domínio de si mesmo. Então, não é esperado que essa criança seja muito desajeitada.
Então ela vai fazer qualquer coisa e você vê que ela é desajeitada demais, exageradamente. E pode ser que mesmo menor de 3 anos, por exemplo, 2, eu atendo uma criança com 2 anos que a família percebeu que é extremamente desajeitada e isso chamou muito a atenção e foram atrás e ela já está em intervenção precoce. E realmente tinha algo ali. Não era algo da idade, era além do que acontece na idade. Então presta atenção nisso, é exagerado esse desajeitado. Exageradamente essa criança esbarra em tudo, derruba tudo, extremamente exagerada para fazer qualquer coisa, seja movimentos amplos, como por exemplo uma corrida, como movimentos finos, como por exemplo pegar um lápis dentro de algum pote, né, que nem tem aqui, ó, vai pegar aqui o lápis e daí já bate, já derruba tudo. Dentro disso, qual a sua percepção? Você já viu que a criança se encaixa? Então, marca um checkzinho para ela. Sinal 2 é uma criança que tem muita dificuldade de equilíbrio. Ela não consegue, por exemplo, correr sem perder o equilíbrio. Ela não consegue andar em meio fio. Já fez isso na infância? Então, se essa criança vai andar ali no meio fio, na rua, ela não dá conta, ela cai. Ela não consegue ainda ficar um pouco com um pé só no chão. Então ela pisa um pé e levanta o outro e ela não dá conta, levando em conta a idade de maior de 4 anos. Porque 3 anos a criança consegue até fazer isso de levantar um pé, mas não é muita coisa. Mas assim, essa percepção exagerada de falta de equilíbrio da criança. Já percebeu isso, que é uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, a criança vai subir algum degrau, e é um mínimo, e ela precisa o tempo todo ter ajuda ou se apoiar em algo. Então ela tem que apoiar na parede, ela tem que segurar em alguém porque ela não dá conta de subir nem de descer. Tem relação com o equilíbrio aí. Ela não está conseguindo subir uma escada, descer uma escada no parque, tem relação com o equilíbrio. Se é uma criança que você vê que ela regala o olho assim e ela fica ali morrendo de medo e ela quer segurar em alguma coisa, é uma criança que tem dificuldade de equilíbrio. Aí junto nessa questão de perceber se tem dificuldade de equilíbrio, ela tem muito medo de altura. É uma criança que está com seu equilíbrio ruim. Isso é um sinal. A sua criança se encaixa nesse quesito? Outro check para ela. Sinal 3. Uma criança que parece que perde o controle do próprio corpo. Quando ela corre ou ela muda de direção, ela demora. Parece que ela perdeu ali o equilíbrio, o controle de si mesma. Então você percebe que ela está correndo ali, de repente ela tem que mudar de direção ali, ela se perdeu. Perdeu o controle de si mesmo, não sabe mais o que fazer, está dentro de uma situação que ela precisa planejar. Isso aí envolve questão de planejamento motor. É a capacidade de organizar o corpo diante de uma situação. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, tem uma poça d'água e a criança ela fica ali sem saber como que ela ultrapassa aquilo. Ela não consegue controlar os movimentos do seu corpo para resolver aquele problema, conseguir ultrapassar ali. Ou então, ela está num brinquedo, e aí o brinquedo ela tem que ir ultrapassando algumas coisas. Lembra desse brinquedo aqui no parque? Chamavam de trepa-trepa, né? Então ele é meio assim, você tem que ir ultrapassando e levanta uma perna e passa por aqui, e baixa e passa por baixo de uma barra, e aí sobe e pula por cima dessa barra até atravessar para o outro lado. Então uma criança que se ela fosse nesse brinquedo, ela não daria conta, porque ela não faz ideia de como ela ia ter que fazer isso. Presta atenção para sentar e levantar. Como que é essa criança? Uma criança que procura muito ali, ó, o chão, e parece que ela tinha que ser um polvo, para ter vários apoios para conseguir levantar. Tem relação com o equilíbrio, sim, mas também tem relação com essa dificuldade de controlar o corpo, planejar os movimentos necessários, o posicionamento do corpo necessário para então ela conseguir levantar ou sentar. Então, essas aí são as características que você tem que observar na sua criança. Ela apresenta esse sinal? Mais um check. Uma coisa muito importante que eu preciso falar, e eu já falei, mas eu vou reforçar, porque você precisa sair desse vídeo entendendo todo o contexto, entendendo que cair faz parte do desenvolvimento da criança. Tá tudo bem a criança cair.
O que eu estou falando aqui nesse vídeo é aquela criança que cai demais. Lembra da idade? Até 3 anos. Depois disso, a criança cai demais, exageradamente desajeitado, tem muita dificuldade de equilíbrio e muita dificuldade de controlar a si mesmo. Então, cai à toa. É esse tipo de criança. Qualquer coisa tá caindo. E esse outro sinal que eu disse no início também, sempre machucado. Sempre machucado é uma criança que cai toda hora ou esbarra toda hora. É importante você entender que faz parte, mas depois dos 3, se isso tá demais, vale a pena investigar. E aí você precisa de um profissional da área motora para te ajudar nisso. Um profissional de educação física ou um psicomotricista vai te ajudar para ver qual é a questão psicomotora que ainda não terminou de desenvolver ou que está em baixa nessa criança e que ela precisa de estimulação. Ok, Keila, eu vi os 3 sinais. Vi que a minha criança se encaixa em todos eles, ou na maioria. E agora? O que fazer? A primeira questão é procurar um profissional da área motora para investigar melhor essa questão, o que está acontecendo e já entrar com a intervenção precoce nessa criança. Mas e aí? O que você pode fazer na sua casa para ajudar a sua criança? O que ajuda muito nesses casos é você fazer brincadeiras ou atividades que vão estimular equilíbrio, coordenação e percepção corporal. Tônus e equilíbrio estão ali bem juntinhos, porque eu falei que tinha algumas habilidades muito importantes que são necessárias para a criança conseguir andar, correr, pular e explorar o corpo no espaço. Né? Então, tônus e equilíbrio estão ali bem juntinhos. Tudo que traz desequilíbrio estimula tônus e também estimula equilíbrio. Então, tudo que você pensar de brincadeira ou de atividade que tenha relação com o equilíbrio vai ajudar a sua criança. Vou te dar algumas sugestões. Amarelinha, andar em cima do meio-fio, ou então uma linha no chão, ou uma fita adesiva no chão e essa criança vai andar. Outra coisa que vai também estimular a questão de equilíbrio são bases instáveis, tudo que faz trazer desestabilidade para esse corpo. Então, balanço, gangorra. Você tem uma almofada aí? Coloca a almofada no chão e pede para sua criança se equilibrar em cima dela, com os 2 pés, um pé, depois o outro pé, os 2 pés com o olho fechado, um pé com o olho fechado, o outro pé com o olho fechado. Pode ser um pé segurando alguma coisa, então ela não pode deixar aquela coisa cair da mão dela. Tudo isso aí vai ajudar no equilíbrio. Coordenação. Brincar com bola ajuda a coordenação, correr ajuda a coordenação, subir, descer ajuda a coordenação, arremessar, segurar ajuda na coordenação, levantar, abaixar ajuda na coordenação. Então pense tudo em movimentos globais, tudo isso aí vai ajudar. E a percepção corporal, ela vem conforme a gente vai estimulando essas bases da psicomotricidade. Tônus, equilíbrio, coordenação. Então, a percepção corporal ela vai acontecer conforme essas outras coisas são estimuladas. Mas você pode fazer atividades relacionadas à percepção corporal, tais como jogo do espelho. Você fica na frente, daí você vai fazendo movimentos e a criança tem que imitar. Você também pode fazer imitação de movimentos de animais. Você também pode brincar com a massinha, modelar a massinha, pensando em partes do corpo. Então, por exemplo, faz um bonequinho e faz percepção de corpo. Então, um bonequinho com o braço esticado e aí o outro bonequinho com o braço baixado. Então, você pode fazer bonequinhos de massinha com várias posições corporais. Você ainda pode procurar na internet posições corporais e você vai achar alguns cardzinhos de desenho. Então, são imagens mostrando posições e aí você vai mostrar para a criança e ela tem que imitar aquela posição. Ou você pode fazer no próprio corpo. Então, não tem a ideia ali do espelho? É mais ou menos isso, só que no espelho você está fazendo de uma forma contínua e a criança está junto com você. Nessa brincadeira da massinha, você faz uma posição e fica parada. Então, por exemplo, eu estou sentada com os braços abertos. Então, a criança vai fazer a mesma coisa, o mesmo movimento que eu. É como se fosse uma massinha humana. Você ainda pode fazer como se a criança fosse um robô. Então, você arruma o corpo dela de um jeito e ela fica paradinha naquele jeito que você arrumou por um determinado tempo que vocês combinarem, alguns segundos, e a criança faz em você. É a mesma coisa.
né, de modelar o seu corpo como se você fosse um robozinho. Você também pode fazer da criança ir andando pelo espaço conforme você encosta nela. Então ela está na sua frente, você encosta a mão nas costas dela, ela anda. Você tira a mão, ela para. Ou em alguma outra parte do corpo, você pode combinar. Quando você coloca a mão deste lado, ela anda e deste lado ela para. Ou na cabeça ela anda e desse lado ela vira para esse lado e desse lado ela vira para o outro e no meio das costas ela para. Pode ir inventando aí as regrinhas de vocês. Tudo isso aí vai ajudar a estimular também questão de percepção corporal, coordenação motora e equilíbrio. Dificilmente uma atividade vai estimular somente uma coisa, né? É claro que o que faz é o foco, o meu objetivo. Então eu posso fazer a criança andar em cima da linha e não necessariamente eu quero, o meu objetivo é o equilíbrio, mas vai estar estimulando o equilíbrio porque ela tem que andar em um espaço pequeno. Entendem? Então tudo depende do meu objetivo. Lá na massinha, dependendo da massinha humana, do movimento que você fizer, se a criança ficar só em um pé, ela vai estar fazendo equilíbrio também, não só percepção corporal. Então todos os movimentos, as estimulações se conversam. Eu espero que você saia desse vídeo entendendo que a sua criança não é desatenta, que ela cair muito, ser muito desajeitada é um sinal de que tem alguma coisa aí, que há uma dificuldade motora e que ela precisa de intervenção e o corpo dela está avisando você. E me conta nos comentários, a sua criança cai à toa? Ela se esbarra em tudo? Ela é extremamente desajeitada? Quero saber como que tá por aí o desenvolvimento dela. E espero que esse vídeo tenha sido de valor. Se foi, deixe seu like, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito para receber outros conteúdos e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!